Olá, amigos, muito boa noite. Boa noite, Clotilde. Boa noite, Vera. Nós estamos iniciando, então, os nossos estudos desta quinta-feira e pedimos a Jesus que nos envolva, que nos abençoe, que nestes momentos que nós temos, juntos, para as nossas reflexões, que nós possamos aproveitar estes momentos com alegria, com gratidão, aos nossos benfeitores da vida maior. Que eles possam envolver nossos lares, que eles possam envolver nossos familiares e que eles possam nos trazer, nestes momentos, o remédio, não só para o corpo, mas o remédio, sobretudo, para a alma. Nós separamos para os nossos estudos de hoje um tema bastante amplo. Boa noite aos amigos que estão chegando, boa noite, Paula. E esse tema, na verdade, ele toca em vários aspectos, Nós gostaríamos de dar uma ênfase particularmente num destes aspectos. E nós vamos apresentar em alguns minutos. Nós temos a aventura, sendo espíritas, de conhecermos aspectos da lei divina que muitos irmãos nossos não conhecem. E isto, obviamente, nos favorece, nos dá elementos de entendimento, nos dá elementos de reflexão, permite a nós todos uma ampla compreensão de uma série de fenômenos que muitos irmãos nossos muitas vezes se batem com muita dificuldade para compreender. E nós vemos que nós espíritas, tendo estes elementos de conhecimento, vamos sendo favorecidos. Não que a vida fique mais fácil para nós, no sentido de nos eximir das lutas, das dores, dos sofrimentos. Todos nós temos o nosso quinhão de lutas e de dores neste planeta. Mas nós, espíritas, temos o privilégio de entender como funcionam as coisas. E isso é muito bom, porque como nós veremos hoje, o entendimento pode evitar que nós caiamos em algumas armadilhas bastante perigosas. Nós lemos e nós percebemos que uma destas armadilhas é a revolta. Então, muitos de nós percebemos na vida de todos os dias que muitas vezes nós temos uma certa tendência a nos rebelarmos quando as coisas não saem muito como nós queremos, como nós planejamos. Então, nós vamos enfocar hoje essa questão do homem diante das leis divinas. Como é que funciona a nossa relação com as leis divinas? Qual é o papel destas leis na nossa vida? E como é que nós nos relacionamos com estas leis? A primeira pergunta do livro dos Espíritos é a pergunta que é Deus. E os Espíritos não vão, obviamente, Allan Kardec tem a inteligência, a brilhante percepção que sempre teve, de não perguntar quem é Deus, mas o que é Deus. E, neste momento, os Espíritos vão dizer, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, nós começamos por aí a nossa reflexão. Nós temos uma vida cheia de acidentes, nós temos uma vida cheia de dores. Quão difícil certas coisas que nos acontecem, quão difícil certos aprendizados que temos que viver, quão dolorosos são muitas vezes os nossos caminhos. Imaginemos uma mãe perdendo um filho, quer dor maior,
E às vezes não perde para a morte, a desencarnação, às vezes o perde para o crime, para as drogas. Então nós vamos vendo como a vida humana é marcada por lutas, por dores, né, por sofrimentos, a traição de um amigo, a traição de uma pessoa querida, a ingratidão de alguém que ajudamos. Enfim, a nossa vida vai sendo marcada por momentos de dor, momentos difíceis, momentos que muitas vezes nos machucam. E nós temos uma tendência, muitas vezes, a reagir de uma maneira não muito adequada a estas ocorrências. Quando os Espíritos nos dizem, né, que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de tudo no universo, eles também nos dizem, né, respondendo a Allan Kardec na pergunta 785, que o maior obstáculo ao progresso do homem, e ele fala, né, os Espíritos falam aqui do progresso espiritual, é o orgulho e o egoísmo. Isto parece uma coisa tão simples, né? Parecem palavras. Na verdade, meus irmãos, o orgulho é provavelmente o maior obstáculo que nós temos no nosso ajuste com as leis divinas. O orgulho, ele é aquela atitude nossa, ele é aquela situação, né, em que nós começamos aos poucos a ter uma grande consideração por nós mesmos. E é interessante, né, porque aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, se aplica muito bem a essa questão do orgulho. Basta que nós tenhamos uma coisinha melhor que os outros. Basta que nós sejamos bons em algo que os outros não são. Basta que tenhamos um talento que os outros não têm. E nós já, como diz o ditado popular, né, subiu no tijolinho, já ficamos importantes. Então, o orgulho vai aparecer com muita frequência associado à inteligência. Mas mais nós adquirimos conhecimentos, mais nós vamos correndo o risco de desenvolver o orgulho. E o orgulho é uma alta consideração de nós mesmos. Muitas vezes ele vai aparecer porque nós temos algo que os outros não têm. Pode ser um talento pessoal, mas pode ser simplesmente dinheiro. Pode ser poder. O sujeito não tem escolaridade, é ignorante, não estudou, mas ele conseguiu se eleger a deputado. Então, ele passa a se sentir importante. Então, o orgulho é esta alta consideração de nós mesmos, uma consideração desmedida e desordenada. E estas palavras terão um sentido muito preciso no que nós vamos falar. Uma consideração por nós mesmos, um amor de nós mesmos, desmedido e desordenado. Então, nós começamos a ter um certo problema, porque nós olhamos para a vida e começamos a dizer, mas espera aí, por que é que eu não posso comer deste fruto? Por que é que eu não posso ter aquilo? Por que é que eu não posso pegar aquilo outro? Por que é que eu tenho que dar satisfação a um suposto Deus que está por aí, eu não sei onde? Então nós começamos a ter uma tal importância que nós começamos a nos colocar como centro de tudo. Nós nos atribuímos tanta importância que nós somos a referência de tudo. Nós começamos a não aceitar a ideia de que tem um Deus e de que nós devemos obediência a Ele, de que Ele possa ser o nosso Criador, ou seja, de que Ele está acima de nós. Então nós começamos a nos bater com a ideia de que possa ter algo acima de nós, principalmente quando começamos a desenvolver certas capacidades. O sujeito tem poder, ele controla a vida de centenas de pessoas, às vezes de milhares, ele toma decisões,
ele tem muita inteligência, ou ele é muito hábil, e nós nos sentimos mesmo orgulhosos quando temos habilidades negativas. O sujeito é muito bom em roubar, rouba sem que ninguém perceba, então ele se acha talentoso. Eu posso fazer e ninguém me pega, eu consigo fazer sem ser descoberto. Então, mesmo quando temos virtudes negativas, podemos dizer assim, qualidades negativas, nós nos sentimos importantes. Então, o orgulho é essa autonomia em relação a Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso, eu quero a minha independência, eu quero a minha autonomia. Eu não gosto dessa ideia de depender de alguém. Eu não quero depender de ninguém, eu quero resolver a minha vida, resolver os meus problemas, eu não quero depender de ninguém, de pessoa nenhuma, e muito menos de um Deus que eu não vejo. Então nós começamos a desenvolver este orgulho, que muitas vezes é também um orgulho de família, um orgulho de dinheiro, é um orgulho de poder, é um orgulho de inteligência e muitas vezes até mesmo um orgulho moral, que é o orgulho do fariseu, É o orgulho daquele que diz, eu vou à igreja tantas vezes por semana, você não vai, hein? Eu dou 10% do meu salário para a igreja, você não dá. Eu oro tantas vezes por semana, você não ora. Então Jesus fazia questão muitas vezes de mostrar esse comportamento dos fariseus que não oravam quietinhos no seu quarto, se humilhando diante de Deus, mas oravam nas praças, faziam grandes reverências, davam grandes tributos ao templo. Então nós vamos marcando, junto com o orgulho, esta alta consideração de nós mesmos, começa a aparecer o desrespeito à lei divina. Sobretudo a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Porque para ser o primeiro eu tenho que derrubar aqueles que são ameaças à minha primeira posição. Para ter mais eu tenho que tirar de quem tem menos, ou derrubar aqueles que possam ter mais ou que sejam uma ameaça para mim. Então aí nós começamos a agir contra as leis divinas. E aí nós começamos a nos complicar. Porque a lei divina nos deixa livres. Deus é nosso Pai. Ele não nos criou escravos, Ele nos criou livres. Mas junto com a nossa liberdade nós temos que aprender que toda ação tem uma consequência. Então nós começamos a sentir neste nosso afastamento da lei divina, nós começamos a sentir alguns dos problemas que vêm pelo fato de nos afastarmos de Deus. Nossa vida começa a ficar vazia, começa a ficar sem sentido. Então, o orgulhoso é aquele que está tudo arrumado, ele chega e arruma de novo, porque ele sabe como fica melhor. Todo mundo deu opinião, mas a dele tem que ser a opinião retida, porque ele sabe o que é melhor. Nós todos vivemos isso, Nós todos sabemos dos nossos orgulhos. Muitas vezes nós não queremos aceitar a opinião dos outros, um conselho, uma palavra amiga. Nós recusamos, porque não, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei qual é o meu melhor caminho. Eu sei, e aí nós estamos numa discussão, então é aquela pessoa que fala demais, que quer que a sua palavra seja ouvida e retida pelos outros, que quer que a sua opinião prevaleça, que as suas ideias sejam aceitas. Ele julga o juiz. Esse juiz não agiu certo, veja bem, porque a lei diz isto, mas ele fez aquilo. Então ele julga o juiz. Ele diz para o outro que o outro deve pensar e dizer. Então o orgulho é esta doença na qual nós exageramos a nossa importância diante da vida.
ao ponto de nos considerarmos mais importante do que aquele que nos criou, do que aquele que nos deu vida. E existe um nível perigosíssimo, né? Porque o orgulho vai nos levando numa espiral de catástrofes. Nossa vida começa a se complicar. As dores começam a se apresentar. As coisas começam a ficar difíceis. Nós começamos a nos isolar em solidão espiritual, porque quando nós queremos esta independência de Deus, é como o filho que quer independência, mas que continua morando na casa do pai, que continua comendo na mesa do pai, que continua tendo as suas contas pagas pelo pai. Então nós temos a boa vida, mas nós queremos independência. Não me diga o que fazer. Então a atitude do orgulho é uma atitude de profunda cegueira espiritual, porque nós esquecemos quem nos deu a vida. Nós nos esquecemos quem nos dá o ar que nós respiramos. Não fomos nós que o criamos. Nós não criamos o nosso corpo. Nós não criamos o universo no qual vivemos. Então é uma profunda cegueira da alma que vai levando a pessoa, a cada um de nós, a uma espiral de catástrofes. A nossa vida começa a se complicar de uma maneira muito, muito grande. E nós vamos percebendo isto, né? Porque é como o sujeito que, por exemplo, decide que pode comer quanto quer. Você pode comer quanto quer, mas seu estômago tem um limite. A natureza traçou um limite para ele. Você pode saltar de onde quiser, mas nossas pernas foram feitas para aguentar uma quantidade de impacto. Mais que aquilo, você quebra as pernas. Ou se estatela no chão. Então, nós começamos a, digamos, forçar as coisas contra a lei divina. E isto vai causando males. Então, nós começamos, a vida daquela pessoa começa, a família começa a se complicar, os amigos, as relações sociais, as relações de trabalho, porque ele é alguém que é a referência do mundo. Nós viramos a referência do mundo. O mundo tem que agir conforme eu acho que ele tem que agir. E esta alta consideração que nós temos de nós mesmos é muito interessante. Uma pessoa que não nos cumprimente, nós ficamos ofendidos. Uma pessoa que esquece o nosso nome, como assim você esqueceu o meu nome? Nós não falamos, mas aquilo nos ofende profundamente. Nós somos o centro do universo. Como assim essa pessoa esqueceu o meu nome? Nomeou todo mundo e não falou o meu nome? Como ele ousa, né? Então, o guarda me parou e me multou. Como assim? Eu? Eu? Ele me parar? E me multar? Que ele me pare, tudo bem, mas me multar? Não é possível. Então nós começamos, são pequenas coisinhas, não precisa muito, para que nós percebamos a presença do orgulho. E ele é algo perigosíssimo, porque ele se esconde nas entrelinhas da vida. Ele se esconde muito bem. Nós falamos, poxa, não é bem isto, eu só queria corrigir aquela situação, eu tive uma boa intenção. Não fiquei ofendido, mas como uma pessoa pode não entender tal coisa, nós começamos a criar desculpas. Então há vários níveis de envolvimento do orgulho. Não teremos tempo para falar disto hoje, mas ele é uma espiral que vai nos levando a vários graus
de complicação, entre os quais a arrogância, entre os quais a justificativa do erro. Porque se nós somos importantes e se nós somos a referência do universo, nós não podemos errar. Então, quando erramos, deve ter uma explicação. Deve ter uma causa que não é o indivíduo. São os outros. É a vida, é o governo, mas não eu. Eu não erro, eu sou o centro do universo. Então tudo está errado, em algum lugar tem um erro, porque eu não posso ser a causa do erro. Eu sou eu. E esse eu sou eu mostra o extremo da loucura que nós chegamos. Porque quando Moisés pergunta, aquela voz que falava com ele, poderosa, que ele diz ser Deus, nós sabemos que provavelmente era um espírito de alta hierarquia, mas não importa, supomos lá que seja Deus. E ele diz, quem és tu? Ele diz, eu sou aquele que é. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, vai aparecer a Santa Catarina de Siena e vai dizer para ela, quando ela faz a mesma pergunta, eu sou aquele que é. Você é aquela que não é ainda. Profunda e extrema franqueza e verdade. Então, quando nós falamos eu sou, nós estamos respondendo como Deus. Eu sou. Porque Deus responde assim a Moisés, eu sou aquele que é. Não importa meu nome, não importa, eu sou aquele que é. Aquele que realmente é. Eu sou um ser. Quando nós temos essa atitude, isso mostra o grau de loucura que chegamos. Eu sou o centro do mundo, eu sou eu. E o mundo deve se curvar à minha vontade. Isto nos enrola, meus irmãos, num ciclo, nos coloca num ciclo de muitas dores, de muitos sofrimentos, ao ponto que nós começamos a justificar o que não tem justificativa. Porque o erro não pode ser meu. Meus amigos me abandonaram, minha família isto, meu patrão aquilo, minha esposa isto, meu filho aquilo, não pode ser eu. Então nós começamos a criar razões para justificar o erro, porque o erro nunca pode ser cometido pelo indivíduo orgulhoso. E nós chegamos ao ponto, nós estamos vivendo numa sociedade em que isso está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Nós vemos a loucura que nos levou a nossa inteligência, a nossa ciência e a nossa independência de Deus. Cortamos os laços com o Pai. Filhos pródigos, partimos de casa. Deixamos, não queremos mais. O Senhor não me diz o que fazer. O Senhor não manda na minha vida. E nós começamos a criar uma moral. Então hoje são os deputados, os jornalistas, os escritores que decidem o que é o bem e o que é o mal. Que sexo as pessoas terão? Você pode decidir se é homem, se é mulher, se não é nada, se é um ET. Então nós ficamos loucos. Porque nós não podemos decidir o que é o bem e o mal. O bem e o mal existem. Tudo que contraria a lei de amor, de justiça e de caridade é o mal. Tudo que está de acordo com elas é o bem. Ponto. Nós não decidimos o que é o bem e o mal. Então nós vamos vendo a loucura que tomou conta da nossa civilização. Perdemos as referências. Nossos filhos são educados sem referências. Por que não? Nós temos que afastar a religião das nossas vidas. E isto nós vamos vendo o orgulho terrível que nós temos
Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu resolvo a minha vida. Se eu tenho um problema, eu procuro médico, porque a nossa civilização chegou a um grau de controle da ciência, do corpo, né, dos remédios. Se eu tenho um problema, eu procuro um médico. A ciência resolve. Eu não preciso de Deus. Não preciso de religião. Não me fale disto. Não quero saber disto. E nós vamos adoecendo, nos tornando infelizes. Nos cortamos daquele que nos alimenta, que nos dá vida, que faz nosso coração bater. Continuamos na casa dele. Não tem como sair da casa dele. Não tem como sair do universo. Nós continuamos comendo a comida que ele nos dá, respirando o ar que ele nos dá. Garotinhos mimados, nós não queremos que ele mande na nossa vida. Então é esta civilização que nós criamos. Uma civilização de adolescentes espertos. Que querem viver nos privilégios da casa do pai, mas não querem que o pai dê ordens. E não querem obedecer ao pai. Então, meus irmãos, a vida vai dando um jeitinho de nós sentirmos que as coisas não são bem assim. Você quer se afastar de mim, meu filho? A escolha é sua. A liberdade é sua. Eu te criei livre. Você deve experimentar a sua liberdade. Mas você deve entender que todo ato tem consequência. Se você não estuda, você não passa no exame. Se você abusa do seu corpo, você fica doente. Todo ato tem consequência. E é assim que a vida vai nos colocando contra a parede. O nosso afastamento de Deus tem criado multidões de deprimidos. Mas nós não queremos saber de Deus. Nós procuramos os comprimidos. Um ato de contrição, um ato de humildade, e nós encontraríamos a paz para o nosso coração. Mas nós preferimos o grau máximo do orgulho. E qual é este grau máximo? É quando nós somos atingidos pelas perdas, pelas dores, quando sentimos as doenças, quando sentimos o vazio de estarmos longe de Deus e caímos em depressão. Temos tudo. Você vê o sujeito. Poder, famoso, bonito, rico, em estado em depressão. Porque o vazio de Deus na nossa alma, não existe nada no universo que possa preencher. Absolutamente nada. Então, nós somos afetados, perdemos um ser querido. Como assim? Quem ousa me tirar essa pessoa? A vida vai continuar sendo a vida. Mas nós, afetados por estes momentos difíceis, por estas dores, por estas perdas, nós chegamos ao grau máximo do orgulho, que é a revolta. Então a revolta é quando nós simplesmente não aceitamos, de modo algum, como isso pode estar acontecendo comigo. Quem se atreve? E essa pessoa que havia ignorado Deus a vida toda, lembra-se dele, porque ela precisa xingar alguém, ela precisa se revoltar contra alguém. Perdeu um ente querido, por exemplo. Quem está dizendo que isso não é doloroso, por Deus do céu? É lógico que é doloroso. É lógico que nós temos direito de chorar, de sofrer. Deus não nos nega isso. Mas nós vemos a pessoa, né? Ela se revolta. Ela não aceita. De modo algum. E a revolta é o maior dos perigos contra a nossa vida e a nossa alma.
Porque a revolta não tem sentido. Ela é o extremo da cegueira da alma. Imagine uma pessoa que está caminhando pela rua, a polícia chega, apreende, ela é levada para um tribunal, julgada, ela não entende o que está acontecendo, porque ela não fala a língua daqueles que aprenderam. Ela é presa e condenada. O que é que nos diz o bom senso? O que é que nos diz o bom senso? Bom, alguma coisa eu devo ter feito. Essas pessoas parecem ser inteligentes, elas me prenderam por quê? O que é que está acontecendo? Então nós vamos tentar nos informar. Então, eu posso me revoltar. Se eu não estou entendendo nada, por que isso está acontecendo comigo? E é uma possibilidade. Mas aí nós voltamos na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é mesmo Deus? Inteligência suprema. Só que eu às vezes tenho a impressão que o mundo é uma bagunça. Que coisas injustas acontecem. Que o mal acontece. Como Deus pode ser uma inteligência suprema? Então é aí que nós precisamos pensar. Pode ser que eu seja o cego da história aqui, porque Deus é a inteligência suprema do universo. Eu posso estar sofrendo a perda de um ente querido, ou a traição de um amigo, ou o roubo das minhas economias por um banco ou um larápio, e eu posso estar sofrendo neste momento, mas Deus, se Ele é a inteligência suprema, Ele está fazendo de modo que tudo aconteça da melhor maneira possível para todo mundo. Nós não entendemos isto. Nós não temos inteligência para isto. E é aí que entra a humildade. Como é que eu posso querer julgar uma inteligência que é suprema? Se Ele é supremo, meus irmãos, eu posso não entender, eu posso sofrer, mas eu tenho que aceitar que a vida tem sentido, que há uma lógica que eu não entendo muitas vezes. Perder um ser querido é muito difícil, mas eu tenho que dentro do meu coração dizer, eu não sei, eu sofro, mas Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele não está vendo o sol agora. E nós espíritas temos a bênção de entender isto. Nós sabemos que uma vez no plano espiritual, nós muitas vezes escolhemos provações que são muito difíceis. E os espíritos às vezes nos convencem a diminuir um pouco a carga. Porque libertos no plano espiritual, nós temos uma visão ampla das nossas necessidades. Nós podemos fazer a contabilidade das nossas existências e nós nos falamos a nós mesmos, poxa, eu preciso acelerar o passo. Então me dê essa aprovação, me dê aquela, me dê aquela, me dê aquela, e os espíritos falam, não, calma lá, você não vai aguentar, meu amigo. Nós vamos te dar só essa aqui, tá bom? E aquela ali é aquela que a gente não aguenta e se revolta contra Deus. Então, a revolta não tem sentido. E eu dei um exemplo humano. Agora, supomos, vamos imaginar que uma pessoa não conheça a lei da gravitação e ela salta de um prédio. Ela acabou de chegar, se materializou aqui no nosso planeta e ela fala, eu vou pular desse prédio, eu quero ir ali embaixo. Mas, meu amigo, é 10 andares, não pula, ele pula.
E aí ele tem alguns segundos para pensar, né? Depois da queda. Ele fala, como assim isso aconteceu comigo? Você não conhece a lei da gravitação. Então, muitas vezes as coisas nos acontecem. Sim, eu posso me revoltar, é uma opção. Mas é preciso a humildade de lembrar que as leis vão continuar sendo as leis. O universo não vai mudar porque eu me revoltei. É por isso que a revolta não tem sentido. Ela é simplesmente uma expressão do nosso orgulho. Porque nós nos colocamos na posição daquele que é o centro do universo. Nós não somos. Então, ele é o centro do universo. Ele nos deu a vida. Né? Ele nos deu a abundância, para que todos nós tenhamos o suficiente. Mas o que é que nós fazemos? Nós criamos o supérfluo. Ele nos deu o prazer, mas nós sofisticamos o prazer. Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos, mas nós guardamos e nos apropriamos de tudo o que é possível por 10 vidas. O sujeito guarda 70 bilhões num banco, como se ele fosse viver eternamente no corpo. Então Deus nos deu tudo, nós criamos os problemas. Nós criamos a confusão. A revolta é aquela atitude, o que é que nós sentimos quando nós encontramos na rua ou no supermercado aquela criança que dá show? Que grita, que esperneia porque queria pegar uma balinha e o pai não deixou. É isso, revolta é isso. É de um ridículo que se nós pudéssemos nos ver, nós ficaríamos com dó de nós mesmos. Porque é simplesmente impossível brigar com Deus. Nós não temos chance nenhuma. Qual que é a chance que nós temos de brigar com Deus? Nenhuma. As leis não vão mudar. A lei do karma. E a lei do karma nos diz que se nós agirmos com amor, com misericórdia, com humildade, a vida se encadeia com alegria, a vida se encadeia com bênçãos. Uma dor que muitas vezes seria muito maior, ou uma dor que aparentemente é uma dor, pode estar sendo, na verdade, uma forma da vida resolver um problema, impedir, como aquele espírito que se comunica no céu e inferno, na parte de espíritos felizes, é que morre muito jovem. E ele se comunica através de um médium para dizer aos pais, não se preocupem, eu estou bem. Deus me tirou da terra a meu pedido. Eu pedi para não ficar muito, porque eu corria riscos. Então nós estamos sofrendo, é natural, ninguém está dizendo para não sofrer. Nós temos todo o direito ao sofrimento, mas nunca à revolta. Porque a revolta é dizer a Deus, você não sabe o que está fazendo, você está me ferindo. Como ele pode estar nos ferindo, meus irmãos? Ele nos criou porque nos ama. Ele nos criou para sermos felizes. Por que ele nos feriria? O que um ser supremo, que tem todo o poder, que pode acabar conosco com um simples piscar de olhos, ganharia em nos fazer mal? É o Pai que nos ama. É o Pai que nos ama a tal ponto que nos deu até a liberdade de ignorá-lo. É o Pai que nos deu um universo, que nos deu um corpo, que nos deu vida, que nos deu inteligência para entendê-lo.
Então nós vemos, né, Jesus nos fazendo esse chamado para a humildade, para aceitarmos as determinações divinas, nos convidando, né, ao abandono de nós mesmos, porque a humildade, né, que é o remédio para o orgulho, é este momento em que nós reconhecemos que o poder pertence a Deus. E muitas vezes nós vamos entender, né? Nós vamos vendo, por exemplo, alguém como Santo Agostinho, jovem, inteligente, profundamente ligado aos prazeres da sexualidade, da sensualidade, ao poder, à conquista do poder pela palavra. Era um advogado, um debatedor, né? Um polemista brilhante, um homem inteligentíssimo, mas a sua vida estava vazia. Dia após dia ele sentia um grande vazio na alma, uma tristeza muito grande. Até o dia em que ele cai em pranto e ouve uma voz que grita lá de fora: toma e lê. Toma e lê. E ele vê a Bíblia de sua mãe, né, sobre a mesa. Ele a abre e ali ele encontra nos evangelhos aquilo que ele procurava, o remédio para sua alma. Ele já havia, né, frequentado a igreja, já havia escutado as palestras, né, de Santo Ambrósio em Milão. Ele já tinha contato, né? Santa Mônica, sua mãe, vai ser considerada santa, porque passa mais de 10 anos orando pela sua conversão. Naquele momento ele encontra. Mas quem é ele naquele momento? Um homem profundamente orgulhoso, mergulhado nos erros e nos equívocos da vida. E Santo Agostinho vai sofrer uma transformação profunda. E ele vai dizer que neste momento, diante da nossa miséria toda, e diante do grande poder e amor de Deus, nós precisamos rogar a Deus. É o que ele chama de a graça divina. Né? A bênção do Pai de nos tirar da miséria. Porque nós, naquele momento, estamos tendo uma bênção também. A bênção de perceber. Todo mundo nos olha e diz: oh, que sujeito, né? Venceu na vida, conseguiu, ganhou, está rico, está poderoso. Mas quando nós entendemos aquilo que Santo Agostinho entendeu naquele momento, nós percebemos o tamanho da nossa miséria, o tamanho da nossa pequenez, da nossa insignificância, a nossa ignorância de muitas vezes sermos pretensiosos de achar que podemos viver sem Deus. Nós estamos neste século, meus irmãos, num século em que as pessoas acreditam poder viver sem Deus. Temos ideia do perigo que isto significa. Tendo a ciência, as armas e os poderes que temos, nós estamos num momento muito delicado. Estudamos as leis da biologia e começamos a achar que podemos fazer melhor que Deus. Vamos produzir seres humanos sem defeitos. Não entendemos. A biologia já estava ali. Os genes já estavam ali. Como é que Deus fez durante milhares de anos para criar seres que se desenvolvem como devem se desenvolver? Como ele faz para ligar almas a corpos? Por que ele faz do jeito que faz? Por que ele não criou seres, entre aspas, perfeitos, que têm doenças, que têm problemas? Será que nós entendemos? Então, quando nós percebemos tudo isso, nós percebemos aquilo que Santo Agostinho percebeu.
aquilo que Paulo de Tarso percebeu quando viu Jesus diante de si. Ele não constatou só a grandeza do Cristo, ele entendeu a própria miséria. Ele entendeu quão miserável ele era. Santo Agostinho era admirado, aplaudido, mas naquele momento de revelação espiritual, de consciência espiritual, ele entendeu que criatura miserável ele era. E ele vai dizer, é graças à graça de Deus que eu pude me levantar. Então é neste momento que os grandes santos vão dizer, nós não somos nada sem Deus. Por que não confiar naquele que nos criou? Que ilusão de controle é essa que nós temos? Como se as coisas fossem nos obedecer. O universo obedece a Deus. E quando nós estabelecemos com Ele uma relação de amor e de confiança, nós entendemos como isso funciona. Nós começamos a viver uma vida mais leve, mais feliz. E nós começamos a sentir uma grande paz no coração. Então, quando nós percebemos aquilo que Agostinho percebeu, nós somos também como o filho pródigo, que percebe a miséria em que está. Meu pai tem um palácio e eu estou vivendo num chiqueiro. Meu pai sempre me deu tudo. Por que eu quis o que é meu? O que é meu? Nada é nosso, meus irmãos. Nada é nosso. As pessoas não são, elas podem ser tiradas de nós a qualquer momento. A nossa vida física não é nossa. Nós podemos ter, né, uma veinha que estoura, acabou, 5 segundos. Nada é nosso. Então, se nada é nosso, do que é que nós temos medo? Se não é nosso, de quem que é? Do vizinho? Não. É de Deus. Nós estamos literalmente na mão dele. O que nós precisamos é aprender a confiar no nosso Pai. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade dele. Eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por determinação dele. E tudo o que eu faço me é dado e autorizado por ele. Então, Cristo, ele nos dá o exemplo da profunda humildade das almas que compreendem as leis da vida. Então, meus irmãos, nós espíritas temos a bênção do entendimento. Sabemos que nascemos neste mundo, não ao azar, ao acaso. Sabemos que nascemos aqui, com razões muito sólidas, que trazemos conosco projetos que podem nos levar pelo amor a uma vida de plenitude, de realizações, mesmo com alguns sofrimentos. Ou podemos escolher o caminho da dor, da revolta, que nos levará certamente a muitas complicações. Complicações que podem levar séculos. Vemos, por exemplo, no livro Libertação, o espírito de Gregório, um papa, que desencarna, espera ser recebido pelo Senhor, pelos anjos, por Deus em pessoa, e vê que é um pobre miserável. Não aceita. Se revolta. Leva 7 séculos para que possa reiniciar o caminho de crescimento. 7 séculos. Porque não aceitou as leis de Deus. Então, que nós comecemos a fazer este exercício. Isto é imperioso para a nossa saúde espiritual. Deus está no controle. Ele espera que eu faça a minha parte. Ele espera que eu me esforce.
Ele espera que eu tente fazer o melhor e aprender sempre. Mas ele espera que eu entenda que ele é o Pai. E que não há nenhum problema em dependermos do Pai. Ele nunca nos cobrou pelo ar que respiramos. Ele nunca nos cobrou pelas batidas do nosso coração. Ele nunca nos mandou a conta do sol que nasce todo dia, nos trazendo vida e abundância. Nunca exigiu pagamento pela água, pelas alegrias, pela vida. Ele nos ama. Então, o que é ser humilde? É dizer, Pai, eu te amo, e eu dependo de você, e eu reconheço que dependo de você, e eu sou feliz por depender de você. Eu vou fazer o máximo que eu puder para merecer ser seu filho, mas eu aceito entregar a minha vida nas tuas mãos. O que quer que me aconteça, me ajude a nunca perder de vista que o Senhor tem o controle, não eu. Se o Senhor é a suprema sabedoria, o amor supremo, quem sou eu para questioná-lo? Então, nós vamos começando a ver, no trabalho de entendimento da nossa alma, a necessidade desta maturidade. Nós não somos nada se Ele não colocar os olhos em nós. Portanto, quando nós partimos para as aventuras irresponsáveis, nós estamos por nossa própria conta e risco, e não podemos reclamar dos sofrimentos. Então, quando nós caminhamos sob os olhos de nosso Pai, quando nós nos deixamos conduzir por Ele, quando nós entregamos a nossa vida, nossos seres queridos, nossos negócios, nossa saúde nas mãos dEle, com plena confiança, nós sentimos que Ele cuida de nós. E se não entendermos o que está acontecendo, tenhamos a humildade de dizer, Pai, eu estou sofrendo porque eu não entendo, mas deve ter uma razão e um dia eu vou entender. Então, meus irmãos, nunca apelemos para a revolta. Ela é a pior das doenças da alma, porque ela nos separa realmente de nosso Pai. Ela nos leva embora de casa, e o retorno pode ser muito demorado e muito doloroso. Então confiemos, olhemos para aqueles homens e mulheres que entenderam a importância da humildade, que entenderam a importância de confiarem no Pai, de confiarem nessa inteligência amorosa que nos criou. Nós não nos criamos, meus irmãos. Isso já deveria ser o suficiente para nós sermos humildes. Nós não nos criamos. Nós estamos aqui porque alguém nos criou. Qual é a nossa participação nisso tudo? Nós somos filhos desta força maravilhosa, deste poder estupendo, fenomenal, que cria galáxias, que cria um universo e que nos criou. Então nós estamos entendendo aos poucos quem é nosso Pai. E nós precisamos nos curvar com alegria, com reconhecimento. Nós precisamos transformar a nossa vida numa vida devotada a Deus e às leis divinas. Como reconhecer um homem de bem? Pergunta Allan Kardec. O Espírito, respondem os Espíritos benfeitores, prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual.
Então, que nós façamos da nossa vida uma prática da lei de Deus, um ajustamento dos nossos espíritos rebeldes às leis de nosso Pai. E como Ele vai nos tratar? Como o Pai tratou o filho pródigo. Seja bem-vindo, meu filho. Que saudades! E ele festeja, porque é a alma que entendeu. Tenhamos absoluta certeza, meus irmãos, e aqui finalizamos as nossas considerações. Nós não somos absolutamente nada sem nosso Pai. Quanto mais rápido entendermos isto e pedirmos a Ele auxílio, queremos vencer uma tentação, peçamos a Ele. Pai, me dê forças, me ajude. Santo Agostinho chamava isso a graça divina. Porque ele dizia, como eu, um homem tão pecador, pude refazer o caminho, se Deus não me desse do seu amor e não me ajudasse? Queremos entender algo, queremos superar um problema. Sim, nós podemos usar a nossa inteligência, nós podemos usar a nossa sabedoria, mas o que é a nossa inteligência e a nossa sabedoria? Perto da sabedoria e da inteligência de Deus. Então peçamos humildemente a Ele, Pai, qual é o melhor caminho? Por onde eu devo ir? E vamos dar a Ele o tempo de responder, de nos mostrar. Deus nos criou, meus irmãos. Nós não estamos aqui por conta própria. Nenhum de nós aqui se criou, ou se autocriou. Então, quando nós nos levantarmos ou nos deitarmos a cada dia, quando nós respirarmos e o nosso coração der cada uma das suas batidas, é Deus dizendo, olá meu filho, você me escuta? Cada batimento do nosso coração é Ele dizendo, estou te dando mais este segundo, eu te amo, meu filho. Aproveite a vida. Então, meus irmãos, o que é que vai nos acontecer? Nós não sabemos. E qual é a importância? Adianta ir procurar videntes, né? Gurus? O que é que vai nos acontecer? Qual é a importância? Se nós nos entregamos a Ele, nas mãos das leis divinas, e se nós confiamos no amor de nosso Pai, vai nos acontecer o que tiver que acontecer. E Ele vai nos dar o melhor, vai fazer por nós o melhor. Então façamos nós mesmos o ajuste que nós podemos fazer, hoje, aqui, agora, para que o Pai possa agir nas nossas vidas. Porque Ele não pode, se nós nos afastamos, é nossa escolha. Mas se nós voltamos a Ele, Ele pode agir. Então que Ele nos guarde, que Ele nos dê o entendimento, o discernimento de perceber que nós somos governados pelo amor de Deus, pela compaixão, pela misericórdia, não por um ser frio e insensível. A lei do amor é a maior lei do universo. E o Pai responde ao respeito, ao amor e ao carinho que manifestarmos por Ele. Então que Ele nos guarde, meus irmãos. Nós vivemos um momento muito delicado, de muitas lutas, de muitas dores, de muita gente desorientada, porque nós escolhemos nos afastar, ignorarmos nosso Pai. Então peçamos, né? E aí eu diria minhas últimas palavras verdadeiramente, para não esquecer isto, que é muito importante. Nós falamos de oração. As pessoas não oram. Por que eu vou orar se eu quero ignorar este ser?
Então a oração é talvez uma das provas de humildade que nós damos a nosso Pai, dizendo: eu aqui me posto diante de ti para ouvir-te e para dizer o quão pequenino eu sou, o quão miserável eu sou, mas o quão feliz eu sou por ter o Pai que eu tenho, por ser herdeiro de toda esta riqueza que um dia eu vou merecer. Então, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, que representa o Pai diante de nós todos, possa nos envolver, nos amparar, nos sustentar nesta caminhada. Que Ele nos proteja, inclusive de nós mesmos, da revolta e do orgulho, e que nos ensine o caminho da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis vida para as vossas almas. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos ampare sempre. Fiquemos todos na paz do Senhor.